Você sente que 2024 meio que passou voando e você não se tornou a mulher que você queria ser, que Deus te trouxe para esse mundo para você ser? Esse aqui é o nosso último vídeo de 2024. Foi um ano tão incrível, um ano tão maravilhoso. Só que se você não aprender a desapegar de coisas desse ano que tá acabando, infelizmente em 2025 você vai ficar muito travada. E esse vídeo eu quero te mostrar o que e como desapegar dessas coisas de 2024, para você em 2025 ser aquela mulher incrível, poderosa, mulher virtuosa, aquela mulher que Deus te chamou para ser. É aquele sentimento de ter muitas mágoas e arrependimentos guardados e aí isso tá te travando. E eu quero te ajudar a transformar isso. Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Patrícia Bueno, sou casada, sou mãe de 2, estudante de teologia, e esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve, porque um dia ele me encontrou e eu quero que ele te encontre também. Mágoas, erros, arrependimentos são tudo coisas que você carrega, às vezes carrega de um ano para o outro, que travam você de ser a mulher incrível que você nasceu para ser. E isso faz com que você não consiga confiar plenamente no plano de Deus para sua vida, que é um grande perigo. E eu sei que essas coisas elas podem te paralisar e te impedir de evoluir na sua vida. Só que eu quero te mostrar nesse vídeo que você não tem que carregar isso sozinha. Deus quer que você lance sobre Ele todas as ansiedades, porque Ele tem cuidado de você, mesmo que você não veja. Eu quero ler a passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde diz o seguinte: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Entrega para Deus, para ele poder cuidar de você. Mas você precisa se libertar, você precisa entregar para ele. E eu quero trazer alguns pontos que talvez algum deles é o que você está vivendo. E aí, baseado nisso, eu quero que você entenda o quão perigoso é você carregar isso e como você se desfaz disso, para que você possa ser livre em 2025. Talvez você seja aquela mulher que está apegado a mágoas do passado, a erros de outras pessoas. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é falta de perdão. Guardar mágoa, não perdoar, é tipo você beber um veneno e esperar que a outra pessoa passe mal. Como assim, Paty? Essa frase ela é uma metáfora. Porque é como assim, tipo assim, eu tô bebendo veneno, eu quero que outra pessoa passe mal. Só que quando você não perdoa, quando você guarda mágoa, você acha que você tá tipo assim, não vou perdoar fulano de tal sacaneou comigo. A pessoa nem lembra o que aconteceu, ela não tá nem aí. Você acha que o fato de você não perdoar essa pessoa, o fato de você guardar mágoa daquela pessoa, você tá deixando aquela pessoa mal, aquela pessoa triste, aquela pessoa angustiada. E essa pessoa nem sabe o que tá se passando no seu coração. Porque quem tá sofrendo é você. Você tá tomando veneno esperando que ele sofra, mas quem tá sofrendo é você. Quando você se apega à mágoa, você não perdoa, quem mais sofre é você. Guardar mágoa pesa o coração, traz tristeza, ansiedade, depressão, prejudica a saúde física, a saúde emocional. É tipo carregar uma mochila cheia de pedras. No começo é de boa, mas conforme você vai andando, ainda mais se tiver uma montanha para subir, vai te machucando, vai cansando. Você não aguenta. Só que quem vai decidir tirar essa mochila das costas é você. Ninguém pode arrancar essa mochila de você. Deixar as mágoas para trás, perdoar alguém não é fácil, é um processo. Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Só que a Bíblia ensina a gente a perdoar como Deus nos perdoou. Isso significa não concordar com o que a pessoa fez, mas liberar a pessoa do que ela deve pra gente e deixar Deus fazer a justiça dele. A gente vê isso lá em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Tem pessoas que usam esse discurso e falam assim, não, mas não é bem isso que está querendo dizer, está escrito. Não tem como argumentar com isso aqui, está escrito. Se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai, Deus, não perdoará vocês. Então você precisa liberar o perdão. E como que a gente faz isso? Primeiro, ora diariamente. Tem alguém que está te incomodando? Tem alguém que você sente que você ainda não perdoou? Ora para Deus e fala, Deus, eu quero perdoar essa pessoa, eu quero liberar o perdão, eu quero perdoar assim como o Senhor me perdoou de todos os meus pecados. Pensa quantas coisas ruins você já fez para Deus, quantas mentiras você já falou, quantas vezes você colocou outras coisas à frente de Deus, outras pessoas à frente de Deus, e mesmo assim Deus te ama incondicionalmente. É sobre isso. Entrega essa falta de perdão para Deus. Fala, Deus, me ajuda a perdoar. Tira essa mágoa do meu coração. Segundo passo, faz isso que eu tô te falando. Escreve uma carta, como se você fosse escrever para a pessoa, mas não manda, pelo amor de Deus. O que você vai fazer? Você vai escrever uma carta para aquela pessoa. E você vai escrever o porquê que você tá tão magoado com aquela pessoa. Por que você não consegue perdoar aquela pessoa? Você me fez isso, isso e aquilo e tal. E escreve a próprio punho. E depois você vai ler em voz alta aquela carta. E você vai queimar essa carta.
Ou se você não quiser queimar por medo de mexer com fogo, rasga. Isso vai ser um símbolo de libertação. Terceiro ponto, pratique o perdão diário. Como assim? Toda vez que a lembrança vir na sua cabeça, nossa, fulano de tal, já entreguei isso pra Deus. Fala isso, sabe? Já entreguei isso pra Deus e eu não vou deixar me machucar novamente. E aí muda de pensamento, vai fazer outra coisa, vai, sabe? Sai daquilo, vai fazer outra coisa. Veio de novo o pensamento, já entreguei isso pra Deus. Não vou me machucar com isso de novo. E vai, pense em outra coisa. E sempre faça isso, diariamente. E o que te ajuda também é você mudar o foco. Então, começar a agradecer as outras coisas. Ah, beleza, teve aquela pessoa lá que te infernizou, te encheu o saco, aconteceu tal coisa, você não consegue perdoar. Mas pense em outra coisa. Nossa, Deus, obrigado por eu ter meus filhos. Obrigado pelo meu marido. Obrigado pela cama que eu tenho. Obrigado pela casa que eu tenho. Obrigado pelo carro que eu tenho. Muito obrigada, Deus. Seja grata. E claro, o mais importante, confia na justiça de Deus. Deus escuta coisas que você não escuta, Deus vê coisas que você não vê. E Ele vai agir no tempo dele, do jeito dele. Às vezes não é nem na terra, às vezes a pessoa vai pagar o preço depois. Se ela não se arrependeu, se ela realmente cometeu coisas muito erradas, se ela continua fazendo isso, talvez ela tenha se arrependido. E assim como você quer ter o perdão dos seus pecados, a pessoa também quer ter. E mais se for uma pessoa ruim, ela vai pagar com Deus, confia na justiça de Deus. Às vezes, você tá virando o ano, você vai virar o ano para 2025 e você tá sentindo aquela culpa por erros que você cometeu. Aí não é o perdão para outra pessoa. Você tá se sentindo culpadas por coisas erradas que você fez. E que atire a primeira pedra quem não cometeu nenhum erro em 2024. É normal a gente se sentir culpada, mas Deus não quer que a gente fique aprisionada por esse sentimento de culpa. A culpa nada mais é do que um alarme que mostra pra gente que o que a gente fez foi errado. Ela tem sim um papel importante. A culpa, ela tem um papel importante na nossa vida de discernir, de falar assim, poxa, eu tô me sentindo culpada. Então, já ligou meu sinal de alerta de que eu fiz algo de errado, não foi algo bom. Porque se tivesse sido bom, eu não estaria me sentindo culpada. Mas você não pode viver aprisionada por esse sentimento. Ele tem que ser passageiro. Veio, entendeu, pediu perdão, acabou. Não repete mais. Viver na culpa é como você ficar carregando um fardo nas suas costas, um peso que Deus já tirou das suas costas, você tá carregando de boba. E como que você tira essa culpa de você? Primeiro, confessa pra Deus. Não fica naquela de, não, Deus sabe o que eu fiz, tô pedindo perdão. Confessa, fala pra Deus, desabafa. Vai num cantinho de oração seu, só você e Deus, e desabafa tudo pra Ele. Fala em voz alta os erros que você cometeu. Você vai ver que é horrível, mas que você não vai mais querer cometer esses erros. Quando você começa a falar os seus erros pra Deus, você começa a botar pra fora, você fica com tanta vergonha de você mesma que você não quer mais errar. Então começa a falar e orar pra Deus, pedindo perdão por esses pecados. E aceita o perdão de Deus. Imagina o seguinte, você chega pra Deus, você errou. Você cometeu um erro. Só que você se arrependeu de verdade, fala, putz, eu não devia ter feito isso, tô me sentindo mal, eu errei, não quero mais fazer. Vai lá e ora pra Deus e fala, Deus, eu fiz isso, me perdoa, não quero mais fazer, foi muito errado, por favor, Pai, me perdoa. É como se naquele exato momento você tivesse dado tipo um papel pra Deus com o seu erro. Você entregou pra Ele, né, a sua sentença de culpa. Ó, Deus, tá aqui minha sentença de culpa. Deus pegou aquela sentença. Você pediu perdão de verdade, Deus rasgou e Ele apagou da memória dele, ponto. Acabou. Ele esqueceu o seu pecado, Ele esqueceu o seu erro. Só você não voltar a errar. Se é difícil pra você, pega um post-it e escreve, eu fui perdoada por Deus. E cola no teu banheiro, cola no teu computador, cola na tua geladeira, cola em vários lugares. E aí toda vez que vem aquele sentimento de culpa, de algo que você verdadeiramente se arrependeu, e você não consegue esquecer aquilo, você tá se martirizando por aquilo, você vai ali onde tem um post-it e lê e olha, eu fui perdoada por Deus. Aí de repente vem de novo, você tá no banheiro, eu fui perdoada por Deus. E aí você vai afirmando isso todos os dias. Se possível, repare. Se foi contra alguém, tenta reparar esse erro. Conversa com essa pessoa, sabe? Tenta reparar o erro que você causou. Porque às vezes você tá sentindo essa culpa porque você sabe que você poderia reparar o erro, mas não faz. Entendeu? Um exemplo. Roubei alguma coisa da mercearia do tio João. Nossa, me senti muito mal, isso, aquilo e tal. Cara, chega na humildade e fala assim, seu João, olha só, eu cometi um erro muito feio. Tô muito arrependida. Conversei com Deus, eu não tô me sentindo bem. Quando eu vim aqui, eu peguei isso escondido. Eu estou te devolvendo. E eu prometi pra Deus que eu não faria mais. Eu também tô prometendo pro Senhor que eu não vou mais fazer. Me perdoa de verdade. Não, eu não sou assim, eu não quero ser assim. Você vai sentir uma paz tão grande, gente, mas tão grande que é maravilhosa. Ora por transformação, ora todos os dias pedindo pra Deus transformar o seu coração pra você não ser essa pessoa. E se liberta dessa autocondenação. Deus te perdoou, Ele apagou da memória o seu erro, você não tem que ficar relembrando. Se Ele apagou, por que você fica relembrando? Quem vai fazer você relembrar é o diabo.
Ele vai ficar te cutucando. Só que toda vez que você lembrar que ele te cutucar, você fala, Deus já me perdoou, eu já fui perdoada por Deus. Às vezes, você tá carregando para 2025 arrependimentos por ter ou não feito alguma coisa. Daquela coisa do, e se? Nossa, gente, isso é terrível. Aquela coisa do, nossa, e se eu tivesse feito isso por aquela pessoa? E se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se eu não tivesse saído daquele emprego? E se eu tivesse abrido meu negócio? E se isso? E se aquilo? Apaga isso. Virou o ano, é um ano novo. Esquece o que já passou. E olha para esse ano e fala assim, eu vou caminhar para onde Deus me direcionar. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Aceita que o passado não pode ser mudado. Nossa, e se eu não tivesse saído daquele emprego? Você já saiu, acabou, você já saiu, agora toma um rumo na tua vida e vai fazer outra coisa. Nossa, e se eu tivesse aceitado aquela oportunidade? Não aceitou, já era, passou aquela oportunidade, não tem como você voltar lá, não tem. O que você consegue fazer a partir de agora é você transformar 2025 num ano diferente para sua vida. É você abraçar as oportunidades, é você entender o plano de Deus, é você se pedir direção, falar, Deus, eu tenho que ir por esse caminho, eu não tenho que, me mostra, me dá um sinal, fecha essa porta se não for para eu ir, e assim por diante. Foca no que está diante de você agora, 2025, já era, acabou 2024, esquece, já era. Agora você tem 2025 para escrever um novo ano na sua história. Reconhece que Deus está no controle das coisas. Se ele abriu ou se ele fechou uma porta, foi porque ele precisou fazer isso, foi porque ele quis fazer isso, para você aprender algo, para você ir para um outro caminho. Deus tirou vários clientes da minha agência, vários. Eu saí de um faturamento altíssimo para um mínimo faturamento. Mas se ele não tivesse feito isso, eu não tinha vindo aqui para o YouTube, eu não estaria gerando conteúdo para vocês. Confia nas portas que Deus abre e Deus fecha na sua vida. Só confia. Ele sabe de todas as coisas. Se você estiver vivendo uma situação de e se, tá te corroendo, fala, Deus, o que é que eu preciso aprender com isso? Me mostra. Pede para ele te mostrar. Eu aprendi que muita coisa aconteceu, foi para eu estar aqui onde eu tô hoje. E aí, conforme vai acontecendo as coisas, eu vou aprendendo. Mas você tem que estar disposta a aprender, você tem que estar disposta a confiar em Deus. Você não precisa entender no sentido de, não, eu quero entender por que Deus tirou esse dinheiro de mim. Eu quero entender por que... Não, só confia. E pergunta, pai, o que é que eu preciso aprender? Muita coisa vai mudar na tua vida quando você entender isso. E o que você não pode, de jeito nenhum, carregar para 2025 é a falta de confiança nos planos de Deus. Não carrega isso para 2025. Confia no Pai, Ele sabe o que está fazendo. Ele escuta conversas que você não escuta. Ele vê coisas que você não vê. Ele sabe o melhor para tua vida. Ele já tem um propósito destinado para tua vida antes de você nascer. Ele tem coisas grandes para você. Então confia. Geralmente, a passagem de ano é um momento natural das pessoas ficarem mais espiritualizadas, que esse ano vai ser diferente, que muita coisa vai mudar, mas faz mudar, faz valer a pena. Até 2023 eu mal e mal porcamente fazia devocional, eu não era muito apegada com Deus, eu tive uma transformação sim em 2022, foi ali que eu me conectei com o Espírito Santo, mas eu ainda estava assim engatinhando, eu não sabia muito bem o que fazer. Virou 2023 para 2024, eu me comprometi, eu vou fazer devocional todos os dias, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou entender a palavra de Deus, e eu vou aceitar o caminho que Deus tem pra minha vida. E, gente, eu nunca imaginei que eu ia fazer teologia. Nunca, jamais. Hoje, se você perguntar pros meus pais, você imaginava que a Patrícia ia fazer teologia? Nunca. Ela não tem cara de quem ia fazer teologia. Eu era assim. Mas eu fui aceitando os planos de Deus pra minha vida. Eu só fui indo, só fui aceitando. E tá acontecendo tanta coisa linda na minha vida que eu quero que aconteça na sua também. Mas para isso você precisa confiar nos planos de Deus. E como que você renova? Primeiro, faz uma análise do que você tem carregado em 2024. Pega um papel e escreve tudo que está impedindo você de acreditar nos planos de Deus. É sua crise financeira? É sua falta de saúde? É sua crise no casamento? É um filho que você perdeu? O que é que tá faltando? É um emprego que você foi demitida sem ter feito nada de errado? O que tá te impedindo de confiar em Deus? Depois, pega essa lista e ora, pedindo direção de Deus. Fala assim, Senhor, ao iniciar esse ano, eu entrego todas as minhas inseguranças e dúvidas a Ti. Eu confio que Deus tem planos de prosperidade e esperança para minha vida. Me ajuda a seguir em frente confiando plenamente no que o Senhor tem para mim em 2025. Ora para Deus todos os dias. E aí você pega esse papel que você escreveu e rasga ele em pedacinhos para que isso aqui você não tenha mais para carregar em 2025, para que você não se apegue a isso, que todas essas inseguranças você tire da sua vida. Entenda que tudo que aconteceu sem que você tenha planejado, a perca de um filho, um casamento mal sucedido, de repente uma crise financeira que você não esperava, de repente o único carro que você tinha você bateu, coisas ruins. Talvez tudo isso sirva para você aprender alguma coisa. Esses dias me perguntaram, tá, mas o mesmo Deus que te faz bater o carro é o Deus que quer te ajudar? Sim, porque às vezes você não sabe o que ele está tentando te ensinar. Você não sabe. Jeremias 29:11, eu amo
amo demais esse versículo. Ele diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus não tem planos ruins pra gente. Ele tem planos bons. Basta a gente confiar e entender que se aconteceu é porque a gente precisa aprender alguma coisa. É porque Deus está preparando a gente. E a melhor forma de você fazer tudo isso é todos os dias pela manhã, ao acordar, consagra o seu dia para Deus. Acorda e fala: Deus, o Senhor manda na minha vida. Faz o que o Senhor quiser. Eu confio em Ti. Conta para mim nos comentários, se você se sentir confortável, o que é que você precisa entregar para Deus de 2024, para você não carregar para 2025, que eu vou orar por você. Deus não te chamou para você ficar vivendo esse peso que já ficou para trás. Ele te criou para ser livre, para ser leve, para ser cheio de paz, com uma alegria que só Ele pode te dar. Cada mágoa, cada erro, cada arrependimento, cada falta de fé, entrega nas mãos dele. Ora para Ele tirar isso da sua vida, para que 2025 seja leve. Eu quero que você sinta essa leveza. Ela é maravilhosa. Quero que você sinta essa liberdade. Quero que você comece 2025 sabendo que Deus tem uma linda história para você. Basta você confiar nos planos dele. Obrigada por estar aqui comigo nesse ano de 2024. Vocês não têm ideia do quanto eu fui feliz esse ano, trazendo tantas coisas para vocês, do quanto os comentários de vocês me fizeram feliz. Foi o primeiro ano do meu canal aqui no meu YouTube. Deus tem feito coisas tão grandes, que eu sempre falo que toda a honra e toda a glória é para Ele. Que 2025 você encontre o seu propósito, que 2025 seja algo maravilhoso para você. Então eu te desejo do fundo do meu coração um feliz ano novo, que você possa passar uma virada maravilhosa, excelente, com a sua família, com as pessoas que você ama, mas principalmente com Deus no coração. Um beijo e até 2025!